Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Gonçalves e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse gráfico de mapas. É o gráfico do Brasil e os estados com as suas métricas, tá bom? A gente vai aprender a fazer esse gráfico, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gustavo, sou um analista de marketing. E o que acontece, pessoal? Eu criei esse canal no YouTube para ajudar vocês a se desenvolverem como profissionais e sair de auxiliar para assistente, de assistente para analista, de analista para supervisor, coordenador, gerente e quem sabe um dia como um diretor. Então eu vou passar nesse canal uma série de relatórios, uma série de apresentações, arquivos em Word para você aplicar isso no seu trabalho, ajudar a empresa a crescer e também se desenvolver ao máximo que você puder, tá bom? Então, fique aqui na aula comigo e venha se desenvolver aqui comigo, tá bom? Então, beleza. Aqui nós temos os estados e a população dos estados, tá bom? Este relatório, este arquivo em Excel, eu vou deixar no link na descrição do vídeo no Google Drive para você baixar. Porque o que acontece, pessoal? Eu vou começar a explicar sobre essas abas. Eu tenho aqui a população de 2010, eu tenho o estado, cidade, código do município, que é o código do IBGE, e a população de 2010. Esse daqui é o censo de 2010 e esse daqui é o atual. É a população de 2022. Era para ter saído no ano de 2020, mas devido a um problema mundial que tivemos, ele saiu em 2022. Em 2030 sairá um novo censo demográfico sobre a população brasileira, né? E aí a gente vai poder ver as cidades e a população. Então, isso daqui, pessoal, é muito importante. Eu tô com esse relatório aqui, vou disponibilizar para vocês e vocês poderão baixar. E é interessante, pessoal, que você pode digitar a sua cidade e ver a população dela. Por exemplo, aqui em São Paulo, 11 milhões de pessoas. Vamos ver a cidade aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 6 milhões de pessoas. E isso é muito interessante, pessoal, porque você poderá aplicar isso no seu trabalho, na sua empresa, e essa é uma métrica que vai ajudar os gestores e os diretores a tomarem decisões, tá bom? Falei sobre a população 2022 e aqui nós temos o IBGE. O que acontece? Essa tabela eu baixei lá no site do IBGE, você poderá utilizá-la aqui também. Ela é muito importante, pessoal, porque ela reúne todas as informações geográficas do de cada cidade. Então nós temos a unidade federal, o nome, essa São Paulo fica na região metropolitana de São Paulo e assim vai. Eu vou pegar um outro exemplo. No caso, essa cidade aqui que eu achei bem interessante. Embu. Aqui, ó. Nós temos aqui Embu, Embu das Artes e Embu Guaçu. Ambas ficam na região micro-região de Itapecerica, na região metropolitana de São Paulo, fica na cidade e no estado de São Paulo. Esse relatório vai ajudar bastante vocês a criarem métricas para ajudar a empresa a fazer relatórios, tá bom? Então, vamos que vamos. Esse relatório aqui, a gente tem a cidade e aqui nós temos, aqui é o distrito, tá bom? Distrito é diferente da cidade. O nome da cidade, a gente chama de município, né? Mas pode se chamar ou município ou cidade. E aqui nós temos o código do IBGE. O código do IBGE é o código referente à cidade. Se você tiver um SAP ou um CRM como Mtrix, Neogrid, SAP, Nielsen, eles podem fornecer o nome da cidade diferente da sua base de dados. E aí quando você for fazer um PROC-V, um PROC-X, isso pode vir a dar algum problema. Para não ter problema, eu recomendo que você use o código, que o código nunca irá mudar. Então, o que eu fiz aqui para ganharmos tempo? Eu fiz um PROC-V
do código da cidade, Alto da Floresta, com essa tabela, que é esse código aqui, ó. O código Alto da Floresta finaliza com 15, o código da Floresta finaliza com 15. A população 21.494, população 21.494. Aqui nós temos a segunda cidade, Ariquemes, Roraima, 96 mil de população, e Ariquemes aqui, ó, 96 mil de população. Fiz esse PROC-V, que o PROC-V e o PROC-X e o PROC-H a gente vai aprender nas outras aulas. Por enquanto, fiz isso para ganharmos tempo, porque o importante aqui é mostrar esse gráfico que a gente vai falar dele agora, tá bom? Mas antes, eu vou excluir aqui para eu fazer desde o início com vocês. O que a gente vai fazer? Nessa tabela, nessa base de dados, a gente vai clicar numa linha, apertar o Ctrl T, inserir tabela dinâmica, e a gente vai escolher onde a gente deseja. No caso, eu vou querer aqui, ó. E aqui, pessoal, a gente tem o nome dos estados. A gente tem os municípios. No caso, eu vou colocar aqui, ó, nome do município. E nós temos a população. Aqui, em design, eu vou tirar os subtotais. Não é relevante aqui no momento, mas só para você ver. No Acre, nós temos 22 cidades e a população do estado do Acre é de 83 mil pessoas e 18. As cidades são essas e a população das cidades. Alagoas, nós temos todas essas cidades, mas eu vou pegar aqui São Paulo, só para que vocês tenham uma noção. São Paulo tem muita cidade. Isso daqui é só do estado de São Paulo, que realmente é muita cidade. Eu ia mostrar aqui para vocês, mas vai ficar para a próxima, tá bom? Então, só para que vocês vejam, nós temos os estados. Dentro dos estados, nós temos as cidades. Para a gente utilizar esses dados das cidades, a gente vai fazer em uma outra aula, que aí vai ser num outro software que se chama Power BI. Mas vocês vão gostar. É bem simples e bem fácil de se fazer. Mas a priori, vamos fazer primeiro o que o vídeo nos mostra, que é os estados. Eu vou tirar aqui o nome do município. E agora sim, nós temos os estados. Eu tirei os totais, que é isso daqui. Eu acabei retirando porque havia necessidade. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar os totais porque isso sempre dá problema, pessoal. Quando vocês trabalham com tabelas dinâmicas, eu sempre recomendo tirar os totais. Aí, beleza. Eu cliquei aqui com o botão direito em soma de produção e aí a gente tem a opção de selecionar a categoria da forma que irá aparecer esta métrica. Métrica é aquilo que pode ser medido, que no caso é a população. Vou selecionar número e aqui nas casas decimais são as casas depois da vírgula. Como isso não é interessante para a gente, eu vou deixar em 0. E aí eu vou usar o separador de milhar, separador 1000. Porque aqui está 830018 ou 830018. Quando a gente seleciona aqui, vai ficar 830.818 pessoas. Vou clicar em OK. E agora sim ficou interessante. 830 mil pessoas. Alagoas, 2.996.418 pessoas. E assim vai. Então, nós já resolvemos aqui, nós já fizemos uma tabela mostrando a população. Vamos agora inserir aquele mapa. E para inserir o mapa, eu clico em inserir, vou aqui em mapas, eu vou selecionar o gráfico e agora eu vou selecionar os dados. Vou clicar aqui em selecionar dados. E nesta série, abriu essa caixa e nesta série a gente tem duas séries para preencher. A primeira é sobre a métrica e aqui é sobre os estados, que são os rótulos. Mas vamos começar aqui
com a população. Vou colocar aqui métrica população. Quando você estiver no seu trabalho, da faculdade ou corporativo, você põe sua métrica. Faturamento, dinheiro, quilos, positivação, mix de produto e assim vai. Coloquei o nome da série e agora eu vou selecionar os valores da série. Eu clico aqui nessa flechinha e agora eu vou poder selecionar os valores, que são as métricas, e vou selecionar. Nós já selecionamos, agora precisamos fazer o intervalo de rótulos. Os rótulos são as categorias, nomes, clientes, produtos e assim vai. Vou clicar aqui nos estados e aí nós já temos o mapa do Brasil. E o que acontece, pessoal? Aqui já é uma coisa muito interessante porque a gente consegue ver uma coloração de alguns tons. O tom de São Paulo, do estado de São Paulo, é um tom mais escuro e o tom do Acre já é um tom mais claro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como faz para a gente identificar o porquê que está mais claro e mais escuro. Eu cliquei aqui no mapa, clico aqui nesse maisinho e aí em título, não acho interessante ter título, porque o mapa já nos mostra que é um mapa do Brasil. Vou tirar o título e vou tirar a legenda, não acho interessante também. Vou clicar rótulo de dados e aqui, opa, olha lá, nós já temos aqui a população de cada estado. E por que o de São Paulo está mais escuro? Porque possui 42 milhões de pessoas, comparado ao estado do Acre, que possui uma cor mais clara e possui 830 mil pessoas. Então eu vou clicar aqui nessa flechinha ao lado de rótulo de dados e vou em mais opções. Aqui em mais opções, pessoal, a gente já apareceu aqui essa opção de rótulo. Vou desmarcar valor e aqui eu posso selecionar a métrica população, não é interessante. Nome da categoria, que no caso são os nomes dos estados do Brasil. É interessante? É, mas por hora acredito que não seja. Vou selecionar o valor, que isto é interessante. Aqui no separador eu posso selecionar isso daqui, ó. Eu seleciono duas métricas e eu posso demarcar qual separador eu desejo utilizar aqui. No caso, eu vou clicar numa nova linha e aí nós já temos os estados, o nome dos estados, junto com a população. Mas, interessante. E aí eu vou deixar só a questão do valor. Vou aqui em número e aqui em número, pessoal, você pode escolher qual que você quer. Neste caso, eu vou deixar em número porque já está certo. Aqui não possui nenhuma porque nós não temos casas decimais com vírgulas e o separador de milhar já está clicado aqui. Se eu não deixar clicado, ele fica como um número de texto e aqui ele fica um número legível, tá bom? Vou clicar aqui nesse baldinho e nós temos os preenchimentos. No caso, não é relevante no momento, porque o Excel já adaptou o texto com a cor. Então, neste caso, não é interessante. Aqui, nós temos outras coisas também, como por exemplo, eu clico aqui na bordinha e eu tenho a sombra. Muito interessante para não ficar o gráfico sobrevoando, né? Flutuando sem sombra. Então, nós já finalizamos esse gráfico aqui da população por estados. E aí, pessoal, o que acontece? Aqui, isso daqui, esse gráfico, ele está baseado nessa tabela dinâmica. Eu recomendo, se vocês forem utilizar esse gráfico, esse relatório, semanalmente, ou mensalmente, ou quinzenalmente, que vocês utilizem desse jeito como tabela dinâmica. Pelo seguinte fato, mudou algum número, você abasteceu a base de dados novamente,
você já atualiza automático. Eu vou dar o exemplo aqui, a população. Alto da Floresta do Oeste, Roraima, 21 mil pessoas, certo? Aí eu vou clicar aqui. Alto da Floresta, Roraima, 21 mil pessoas. Vou colocar 4 zeros. Ficou 214 milhões. Aqui, 214 milhões. Vamos ver. Roraima tá aqui. 630 mil. Roraima, não, no caso esse daqui é Rondônia. Isso, Rondônia, que é esse outro aqui, Gustavo. Acabei me confundindo aqui, pessoal. Mas vamos lá, Rondônia tem 1.500.000 habitantes. Vou dar um atualizar tudo e vamos ver como vai ficar. E aí, ó, atualizei e já foi atualizado as métricas aqui deste mapa do Brasil. Então, pessoal, se você abastecer semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, eu recomendo você utilizar desta maneira de tabela dinâmica, porque você altera o número e aí no caso é só você clicar em atualizar tudo para que seja feita toda a atualização. Então, este exemplo 1 foi explicado. Comente aqui embaixo o que você achou, tá bom? Vamos para o exemplo 2. Aqui no exemplo 2, vamos imaginar o seguinte. Você é responsável pelo setor sul do país. O setor sul do país é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A região do centro-oeste é São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. O centro-oeste são esses daqui. E aí nós temos o Nordeste, nós temos o Norte. O seu supervisor, ele diz que para você, olha, eu quero só os da região sul do país. Neste caso, você vai ter que digitar aqui o nome dos estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Agora a gente vai fazer um PROC X. Vamos clicar aqui no nome. Vamos clicar aqui na tabela matriz. Vou apertar um F4 para não se mover, para bloquear a célula. E vou clicar na matriz de retorno. Dou um F4, fecho parênteses e dou um OK. Ou seja, nós conseguimos em Santa Catarina. Alguma coisa aconteceu aqui que Santa Catarina saiu errado. Eu digitei alguma coisa errada aqui, mas tudo bem, vamos lá. Aqui nós temos as 3 regiões do sul do país. Se você quiser fazer uma análise regional, individualizada ou focada, eu recomendo dessa maneira. Como, por exemplo, eu vou inserir aqui um mapa para que vocês vejam. Vou clicar aqui no mapa e agora, com o mapa selecionado aqui, eu vou selecionar dados, população, exemplo, eu vou selecionar a métrica que eu desejo, eu vou adicionar aqui o intervalo, que são os estados, e vou lá. Já está aparecendo aqui a métrica dos estados, tá bom? E aí, conforme você for aumentando, diminuindo, vai aparecer aqui o rótulo. Santa Catarina não aparece porque é um estado muito pequeno e não está cabendo aqui o rótulo. A não ser que eu aumente demais aqui, mas isso não vem ao caso. Agora, nós vamos imaginar o seguinte. O seu supervisor pede para adicionar um outro estado como o estado de São Paulo. Vou colocar aqui São Paulo. Vou puxar um PROC X. E aí não apareceu São Paulo aqui no mapa. Por que não apareceu? Clico no mapa. E aí no mapa a gente vai poder ver a raiz, a matriz que o mapa está selecionando. Que no caso é o estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E essas 3 outras métricas aqui. Para o estado de São Paulo aparecer, eu puxo para baixo. Perfeito. Estado de São Paulo apareceu. Quero adicionar Mato
Grosso. Vou puxar aqui para baixo e não vai aparecer. Por que não apareceu o estado Mato Grosso? Porque eu digitei Mato Grosso de forma errada. Mato Grosso é com 2 S. E aí é necessário, pessoal, sempre estar atento ao nome dos estados para não correr o risco disso acontecer, de você puxar, não vir porque o nome está diferente. Então a gente consegue aqui, a gente consegue fazer as análises dos mapas, tá bom? Então, perfeito, esse foi o segundo exemplo. Eu vou para o exemplo de número 3. No caso desse exemplo de número 3, é o que acontece comigo. Eu recebo uma lista, né, de todos os estados, faço as minhas análises e aí eu preciso preencher os estados, eu preciso preencher as métricas de cada estado. As métricas de cada estado já são abastecidas automaticamente aqui no mapa. Como por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Eu fiz o mapa, vou clicar em design, selecionar dados, vou adicionar aqui população, vou selecionar essa coluna e vou selecionar aqui os rótulos, que são os estados. Vou clicar em OK. E aí eu faço as minhas análises e eu vou preenchendo aqui, ó, cada estado certinho com as suas análises. Então, é mais ou menos nessa pegada que você pode fazer para ajudar a sua empresa a se desenvolver mais e mais, tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um prazer poder ministrá-las para vocês. E eu peço um favor, se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo. E eu vou postar também mais relatórios, mais gráficos interessantes para serem mostrados, com o intuito de ajudar você a se desenvolver como profissional, ter um aumento de salário e se desenvolver ao máximo como ser humano, tá bom? Então é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram. Esse relatório deu um trabalho para fazer, mas o carinho que eu tenho por vocês é enorme. Então eu vou deixar tudo pronto para vocês chegarem, baixarem esses relatórios aqui, poderem utilizar sem problema algum, tá bom, pessoal? Meu nome é Gustavo, estou encerrando esse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, né? Se inscrevam e vamos que vamos se desenvolver aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, forte abraço, tchau, tchau.